aluno, minha aluna, vamos começar agora o assunto de crase. Esse assunto é um pouco extenso, então a gente vai dividir esse conteúdo em alguns blocos, tá? O bloco de agora a gente vai ver os casos obrigatórios. Então, vamos ver a regra geral, tá? A regra básica de crase, certo? E algumas questões, alguns aspectos, por exemplo, como algumas locuções femininas em que a crase é obrigatória, tá? Alguns termos, como a distância de, a moda de, a maneira de, quando é que a gente deve usar crase ou não, tá bom? Então, como é que funciona primeiro, né, o mecanismo, a lógica da crase? Vê só, a gente vai usar crase sempre que nós tivermos a seguinte situação, tá? Que é o chamado A mais A, tá? Só que esse primeiro A vai ser um caso de preposição, certo? E o segundo A vai ser um caso de artigo. Mas a gente também pode vir a utilizar, tá, a crase, né? Isso vai gerar A mais A, vai gerar o A com um acento grave. Mas a gente também pode vir a usar a crase quando nós tivermos a preposição mais alguns pronomes. Como assim, prof? Eu já ouvi falar que diante de pronome o crase passa fome. Pois é, diante de alguns pronomes. Existem pronomes em que a crase a gente vai utilizar, tá bom? Quais são eles? São os pronomes a, qual, tá? Ou a, que, ou ainda aquele, aquela e aquilo, tá? Então, nessas situações, a gente pode vir, sim, a usar crase, tá bom? E isso vale também tanto para o singular quanto para o plural, tá? Então, as quais, as que, aqueles, aquelas, e aquilo não tem, né, no plural, é só no singular, tá? Então, quando você tiver essa junção aqui, também cabe crase, tá? Você pode vir a ter crase também, nesses casos, certo? Então, vamos ver alguns exemplos para você poder visualizar melhor isso daqui? Olha só, uma situação, tá? Eu agradei a plateia. Lembra lá que a gente viu, né, que existem casos, tá, em que o verbo agradar, ele vai ser um verbo transitivo indireto, tá, quando ele for no sentido de satisfazer. Então, agradei a plateia. Aqui a gente tem o verbo agradar, que é o verbo transitivo indireto, que exige a preposição a, mais o a artigo. Por isso que ficou a com crase, tá? Mas a gente também pode ter casos de crase com pronomes, bom? Exemplo, não se dedique àquela vida que você queria ter. Mas aqui você já tem. Então, não se dedique àquela vida que você queria ter, mas aqui você já tem. Então, nesse caso aqui, nós temos, tá, o uso da crase. Por quê? Porque quem se dedica a alguma coisa, tá? Então, a gente tem o a, preposição aqui de dedicar, e aí tem o a do aquela, tá bom? Mesmo caso aqui, ó, mas aqui você já tem. Nesse caso aqui, esse a, ele é um pronome demonstrativo, tá? Ele equivale ao aquela. Bom, por isso que a gente usa a preposição aqui, a gente usa a crase nessa situação, tá? Então, muito cuidado, porque nem sempre a crase passa fome diante de pronome, não. Desses pronomes aqui, tá? São pronomes? São, mas aqui também cabe crase se tiver preposição antes, certo? Agora, vamos ver aqui o caso dos nomes de lugares particularizados. É só mais uma coisa, tá? Com relação aos casos obrigatórios. Lembra que a gente viu regência, né? Regência nominal, regência verbal. Para você poder dominar bem crase, você precisa saber regência, tá? Se você não sabe regência, fica difícil para você poder saber quando deve ou não usar a crase. Por isso que é tão importante regência verbal e nominal. Não só porque tem questões exclusivas disso, mas porque é um conteúdo essencial para você poder usar bem a crase, tá? Então, aprendam regência para daí sim poder aplicar bem crase. Agora a gente vai ver os outros casos,
tá? Do uso da crase de maneira obrigatória. Aqui, eu coloquei o nome de lugares particularizados, porque a gente tem a relação com o verbo ir, tá? Como é que funciona a crase quando a gente tem o verbo ir? Vocês sabem que no verbo ir, a gente diz, né? Quem vai, vai a algum lugar. Então, será que sempre eu vou usar crase quando eu usar o verbo ir? Nem sempre, tá bom? Como é que funciona com o verbo ir? Você vai lembrar dessa frase aqui, tá? Quem vai a, volta, da. Quem vai de, crase, não a. Então, ó, quem vai a, volta, da. Quem vai de, crase, não a. Então, se você, tá, tá na dúvida se deve ou não utilizar a crase quando tiver o verbo ir diante de um nome de lugar, você tem que fazer o caminho da volta. Então, se você vai a, veja como é que é a volta. Se você voltar de, crase não há. Mas se você voltar da, crase há, tá? Então, olha só. Vamos botar aqui uns exemplos, tá? Eu vou à Bahia. E aí, será que eu tenho que usar a crase aqui, eu vou à Bahia? É só você fazer o caminho de volta. Você volta da Bahia ou de Bahia? Ah, prof, eu volto da Bahia. Então, se você volta da, crase a. Tá? Agora, vamos fazer outro teste. Eu fui a Maceió. E aí, você volta de Maceió ou da Maceió? Ah, prof, eu volto de Maceió. Então, nesse caso aqui, não tem crase, tá? Porque quando você volta de Maceió. Agora, uma questão, tá? Quando você tiver um nome, certo, de um lugar, que você, quando volta, você volta de, aí não usa crase, nem sempre isso é regra, tá? Existe uma exceção, que é quando a gente tem exatamente os nomes de lugares particularizados. Digamos que você tivesse a seguinte frase. Tá? Vamos reescrever essa frase da seguinte maneira. Eu fui a Maceió dos meus antepassados. Então, olha só, que não é uma Maceió qualquer, tá? É uma Maceió particularizada, é uma Maceió específica. Então, nesse caso aqui, como eu particularizei essa Maceió, eu vou usar crase nesse caso aqui, tá? Então, quando você tiver o nome de lugar que vem particularizado, a crase vai ser obrigatória quando você estiver usando o verbo ir, tá bom? Ainda, tá, sobre o uso obrigatório das crases, a gente tem aqui as situações das locuções femininas. Quais são as locuções femininas? São várias, tá? Eu não vou colocar todas aqui. Vou botar para vocês as principais. Quais são elas? À direita, à esquerda, às 2 horas. Lembrando que aqui, né? Esse 2 tá só como exemplo, tá? Mas pode ser qualquer expressão de tempo, às 5 horas, às 7 horas, às 3 horas, bom? Ou ainda, à toa, tá? Também pode ser à espera de. Ou também à medida que. Com essas expressões aqui, a gente sempre vai utilizar a crase, tá? Tem outras expressões, tem outras locuções femininas, certo? Eu botei um quadrinho no material de vocês só com essas locuções, tá? O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Veja, a gente tem um caso, tá? Do às vezes. Às vezes, pode vir com crase e pode vir sem crase. Quando é que ele vai vir
com crase? Quando ele tiver a ideia de sempre. Tá? Sem crase, você vai ver que ele vai vir acompanhado da preposição de. Às vezes, de. Aí ele não vai ter crase, tá? Então, observe aqui essas duas frases. Às vezes, ele sai cedo. Eu posso trocar esse às vezes por sempre? Sempre ele sai cedo. Posso, prof. Então, se você faz essa troca, esse às vezes aqui vai ter crase, tá? Agora, olha só essa outra situação. Ele faz, às vezes, de motorista. Então, ó, nesse caso aqui, tem uma ideia de quê? De que ele troca de lugar, como se ele se ocupasse aquela posição, tá? Eventualmente, de motorista. Então, observe que nessa situação aqui, por que é que eu não tenho crase? Ó, a preposição de, bom? Quando mais que eu vou usar crase, tá? Existe uma situação aqui que gera muita dúvida, que é com relação à distância. A distância tem crase sempre? Não, tá? Existem situações que você vai colocar crase em a distância e existem outras situações que você não coloca, tá bom? Então, nem sempre ela vai receber acento indicativo de crase, tá? Quando é que ela não recebe crase, tá? Sem crase. Quando não estiver especificada. Exemplo. Eu estudo à distância. Então, ó, nesse caso aqui, eu estudo à distância, o A vai ser sem crase, por quê? Porque você não vai dar essa ideia, tá? De percurso, tá bom? Não tem uma especificação logo após distância. Eu estudo à distância de 3, 4 km, não tem nada, tá? Você só está dizendo, eu estudo à distância, e não tem um especificador logo em seguida, bom? Mas vai ter crase quando? Quando ele tiver um especificador depois, tá? Com crase. Quando for especificada. Exemplo. Eu estudo à distância de 2 quilômetros. Olha só. Eu especifiquei, eu determinei, eu delimitei a distância que eu estudo. Então, como eu delimitei essa distância, eu uso crase, tá? Sem a delimitação, sem a especificação, sem crase. Com a delimitação, com a especificação, com crase, tá bom? E outro caso, né, que a gente vai usar crase também é quando a gente tiver as expressões à moda de ou à maneira de, tá? A gente sempre vai usar crase, certo? Em à moda de ou à maneira de, se ela tiver dentro de uma frase, tá? Mas veja que às vezes ela pode vir implícita e ainda assim a gente vai usar crase, tá? Deixa eu botar aqui uns exemplos para vocês. Eu comi um tutu à mineira. Por que é que eu coloquei crase aqui? Eu comi um tutu à mineira. Porque aqui está implícito a expressão à maneira mineira, tá? A moda mineira. Outro caso aqui. Ele fez um filé à moda de Oswaldo Aranha. Então, ó, aqui eu usei a crase. Poderia também ser escrito da seguinte maneira, tá? Eu fiz um filé a Oswaldo Aranha. Mas, prof,
Oswaldo Aranha, Oswaldo é um nome masculino. Sim, mas aqui está implícito o termo a moda de, tá? Agora, gente, cuidado, tá? Você não vai usar crase antes de a cavalo ou a passarinho, tá bom? Por quê? Porque não existe a moda do cavalo nem a moda do passarinho, porque nem cavalo nem passarinho cozinham nada, tá? Não determinam moda de nada. Então, não coloca crase antes dessas expressões, tá bom? No material de vocês, eu também coloquei outros exemplos, tá? Com relação à moda de e à maneira de. Vamos agora fazer questões, tá? Aqui. CESP 2020 diz assim: no trecho, no momento em que eu levava o garfo à boca, no terceiro parágrafo, o sinal indicativo de crase empregado em a poderia ser suprimido sem prejuízo para a correção gramatical do texto. E aí, será que eu poderia suprimir essa crase aqui, no momento que eu levava o garfo à boca? Veja só, o verbo levar, ele tem essa ideia, né? Quem leva, leva algo a algum lugar. Boca é uma palavra feminina? Tem a preposição a? Tem. Então, aqui a gente tem o a, preposição do verbo levar, mais o a, artigo da palavra boca, tá? Então, unindo os dois, dá o a com crase. Então, não poderia ser suprimido, tá? Se fosse suprimido, traria prejuízo gramatical, sim. Então, essa questão está errada, porque ela diz que é sem prejuízo. Não tem, tá? Teria prejuízo. Próximo. No trecho, com relação a centenas de anos de pensamento científico, no quarto período do texto, a substituição do vocábulo a por as manteria a correção gramatical do texto. E aí, com relação a centenas de anos ou com relação às centenas de anos? Será que daria certo? Olha só, com relação a alguma coisa. Esse a aqui é um a preposição. Prof, se ele é a preposição e centena é um nome feminino, por que é que não tem crase aí? Porque, ó, centenas está no plural. Qual seria o tipo de artigo que iria acompanhá-lo? Seria um artigo as, né? No plural também. Então, para poder ter crase, ele teria que vir escrito assim, ó, como a própria questão propõe, tá? Porque aí sim a gente teria a preposição mais a artigo, tá? Aí daria as. Tá bom? Então, essa correção, essa substituição poderia ser feita e mantido a correção gramatical do texto? Poderia sim, sem problema nenhum, questão certa. Vamos seguindo. Aqui a gente tem um trecho, tá? Um texto que ele está cheio de lacunas e a gente tem que preencher essas lacunas conforme a questão do uso, tá? Obrigatório da crase. Então, vamos lá. Tem-se a expectativa de que a futura revolução tecnológica culmine no desenvolvimento de inovações que abranjam de novos remédios à criação de materiais científicos que hoje se restringem apenas à imaginação. E aí, olha só, tem-se a expectativa de que o que ele exige preposição a? Não, né? Então, a gente já sabe que aqui vai ser o A sem artigo, tá? Então, a gente já corta a letra B, a letra C e a letra E. Então, tem-se a expectativa de que a futura revolução tecnológica combine no desenvolvimento de inovações que abranjam de novos remédios. Então, abrangir é um verbo, tá? Que é um verbo transitivo, direto e indireto. Se abrange de alguma coisa a outra, tá? Então, aqui, ele tem a preposição a, certo? E criação é um nome feminino ou masculino? É feminino, prof. Então, a gente tem a artigo mais a preposição. Vai ter, então, crase, tá? Então, a gente já corta a letra D, ficamos só com a letra A. Vamos ver se é isso mesmo? Criação de materiais artificiais que hoje se restringem apenas à imaginação. Então, se restringe a alguma coisa. Então, o verbo restringir também exige preposição a. Imaginação é nome feminino, também tem preposição a. Logo, esse 3 aqui seria a com crase. Então, nosso gabarito é a letra A também. Vamos embora. Próxima questão. Parte do mérito cabe também às telas, que aumentaram de resolução. Está correta a justificativa da crase. Olha só. Por que é que a gente usa a crase aqui? Tá? Na letra A diz assim: ocorre crase porque é um complemento nominal exigido pelo substantivo mérito. E aí? Parte do mérito, você usa a preposição a? Mérito a alguma coisa ou é um mérito por alguma coisa?
É um mérito por alguma coisa, né? Então, não tem nada a ver, tá? De complemento nominal. Letra B. Ocorre crase porque é um objeto indireto exigido pelo verbo intransitivo. E aí, será que é isso? Vamos marcar. Letra C. Ocorre crase porque é um objeto indireto exigido pelo verbo transitivo indireto. Letra D. Ocorre crase porque é um objeto direto preposicionado. A gente não viu isso ainda, tá? Mas não é esse o caso. Letra E. Ocorre crase porque é um complemento nominal exigido pela expressão parte do mérito. A gente já viu, né, que mérito, a palavra mérito não tem nada a ver. Qual é o erro da letra B? Olha só. Ocorre crase porque é um objeto direto exigido por um verbo intransitivo. Como é que o verbo intransitivo vai exigir objeto direto? Não tem como, tá? Então, por eliminação, a gente já consegue saber que é a letra C, tá bom? Quem é que exige preposição? O verbo caber, tá? Se cabe, cabe alguma coisa a alguém. Então, cabe o quê? O mérito, que é o objeto direto. A quem? As telas, que é o objeto indireto. Nessa situação aqui, o verbo caber é um verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Então, letra C é o nosso gabarito, tá? Próxima. Quem saiu às pressas porque estava atrasada para o encontro? O sinal indicativo de crase, na expressão grifada, ocorre pela mesma razão, de acordo com a norma culta da língua em. Olha só, saiu às pressas. A gente tem aqui uma locução. Eita, ficou triste aqui. Uma locução feminina. Vamos ter que achar outra locução feminina aqui nas alternativas, tá? Letra A. O padre dirigiu-se à catequista. A catequista é uma locução feminina? Não, tá bom? Aqui está agindo como objeto indireto. B. Enrubescia à medida que o encarava de perto. Olha só, isso daqui é uma expressão à medida que, tá? Que exige sempre crase, não é esse o caso, tá bom? Letra C. As alunas, na verdade, deixa eu marcar aqui a letra B, tá? Que já já a gente vai discutir melhor essa letra B. As alunas sentiam-se à vontade na homenagem, sentiam-se à vontade na homenagem. Então, vamos marcar aqui também, porque a gente tem, né, uma expressão, uma locução feminina aqui também. Letra D. Às 13 horas será servido o almoço para todos. Mesma coisa, ó, locução feminina. Letra E. A criança a qual me referi estava naquela festa, nesse caso aqui, não vale, tá? Porque é um caso lá do pronome e tudo mais, acompanhado, né, de um pronome demonstrativo. Não é essa situação. Olha só. Prof, nessas três alternativas a gente tem locuções femininas. E agora, qual é o gabarito? Observa como é que está aqui na frase. Saiu às pressas. Então, esse às pressas aqui é uma locução feminina, mas de que tipo? Tá? Ela está expressando que ideia? Ah, prof, ela saiu às pressas e está dando uma ideia de modo. Então, qual dessas três aqui dá uma ideia de modo? Enrubescia à medida que o encarava de perto? Não, nessa ideia de à medida aqui dá uma ideia de proporcionalidade, né? Então, quanto mais encarava de perto, mais ela ia enrubescendo, tá? Letra C. As alunas sentiam-se à vontade. Parece ser essa, né? Ou seja, como é que era o modo que elas estavam? Ah, elas estavam à vontade, elas estavam relaxadas. E letra D. Às 13 horas. Ó, é uma locução feminina que dá a ideia de tempo. Então, letra D, elimina. Letra C é o nosso gabarito. Bom, tá? E vamos trabalhar aqui os casos proibidos, ou seja, quando é que a gente não pode utilizar a crase, tá? A gente já viu, né, que crase, ela é a junção do quê? Ela é a junção do a preposição mais a artigo. Então, aqui a gente já sabe que a gente vai ter crase quando tivermos o quê? Uma palavra feminina, tá? Mas existem situações que, mesmo diante de palavra feminina, nós não iremos usar a crase, tá bom? Então, as bancas sabem disso, né? Que a gente tem essa regra geral de que a gente usa crase diante de palavras femininas, desde que o termo anterior, né, exija a preposição a, tá? O verbo ou o nome exige a preposição a, mas existem situações que, mesmo assim, a gente não utiliza a crase e a gente vai ver essas situações agora, tá? Quando é que a gente não pode usar crase? Essa parece bem óbvia, né? Mas, vez ou outra, cai questões com relação a isso, tá? A gente não vai usar crase diante de palavra masculina, tá bom? Então, um exemplo aqui, tá? Ele veio a cavalo.
Tá? Então, observe que aqui a gente não vai usar crase, tá bom? A gente até poderia usar a crase aqui se a gente tivesse assim, dito, ele veio a bicicleta, né? Aí sim caberia a crase, porque bicicleta é uma palavra feminina, mas cavalo é uma palavra masculina, por isso que a gente não vai usar crase, tá bom? Então, cuidado com isso. Algumas expressões a gente usa tanto, né? Por exemplo, ele escreveu a caneta. Nesse caso, cabe crase? Cabe, né? Porque caneta é uma palavra feminina, tá? Mas se a gente tivesse escrito, ao invés de caneta, fosse colocado a palavra lápis. Aí, nessa situação aqui, não caberia crase. Por quê? Porque lápis é uma palavra masculina. Você diz o lápis, tá? Então, não cabe crase, certo? Quando mais a gente não vai usar crase? Quando você tiver, tá? Um substantivo no sentido generalizador. O que é isso, prof? É naquele sentido assim, mais generalista, mais amplo, tá? Que não é específico, certo? Então, a gente vai perceber essa característica de que ele está no sentido generalizador, porque ele não vai vir precedido de artigo, tá? Certo? E você vai ver que isso pode acontecer mesmo diante de uma palavra feminina, tá? Então, se você tem uma palavra feminina, mas ela está no plural e o a está no singular, você vai ver que ali foi usado no sentido generalizador e, portanto, a gente não usa crase, tá? Um exemplo. Nunca fui a festas. Olha só. Nesse caso aqui, esse a não vai ter crase. Por quê? Porque eu estou usando festas no sentido genérico, tá? Ou seja, no sentido amplo. E como é que eu percebo que está sendo usado no sentido amplo aqui? Porque a gente não está colocando o artigo, tá? Qual seria o artigo que iria acompanhar o substantivo festas? Seria o artigo as, tá? Como é que eu sei que aqui não tem? Porque, olha só, eu tenho só o a no singular, então aqui eu só tenho a preposição, não tenho mais o artigo. Prof, e se tivesse assim, nunca fui às festas? Aí, nesse caso, teria crase? Aí, nesse caso, sim, tá? Aí, aqui sim teria crase, a crase seria obrigatória, porque a gente teria, né, a junção do a, preposição, mais o a, artigo, nesse caso, o as, né, artigo. Tá bom? Então, quando for no sentido genérico, amplo, tá? A gente vai perceber isso, porque não vai vir acompanhado de artigo definido, não se usa crase. Quando mais é que eu não vou usar crase? Quando você estiver diante de um verbo, tá? Então, se vier um verbo, o a, né? E logo em seguida tiver um verbo, você não vai usar crase, tá? Então, um exemplo aqui. Voltei a estudar todos os dias. Tá? Então, voltei a estudar todos os dias. Por que aqui não tem crase? Porque aqui a gente tem um verbo. Bom, então, diante de qualquer verbo não se usa crase. Quando mais é que a gente não vai utilizar crase, tá? Quando você estiver diante de pronomes de tratamento, tá? Pronomes pessoais, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos, os demonstrativos e os relativos. Agora, uma coisa, tá? Não são com todos os pronomes demonstrativos, nem com todos os pronomes relativos, não, tá bom? São com alguns em específico, tá? Deixa eu colocar aqui. Certo? Então, a gente não vai usar crase se você tiver, por exemplo, esse pronome de tratamento aqui. Tá? Reportamos a vossa excelência. Tá? Reportamos a vossa excelência. Olha só, a gente não vai usar crase aqui. Aí você pode até pensar, né? Mas, prof, vossa excelência não é uma palavra feminina, não? Não, tá? A gente não pode falar que vossa excelência é palavra nem feminina, nem masculina. Ele é o quê? Um
pronome de tratamento. Então, a gente não vai ter artigo antes, tá? Desse pronome de tratamento aqui, e a gente não vai utilizar o acento grave de crase, tá? Quando mais a gente também não vai usar crase, né? Com relação a esses pronomes. Quando, por exemplo, você diz assim, ó. A quem vamos reportar. Aqui a gente tem um pronome interrogativo, tá? Então, a gente também não vai utilizar crase nessa situação aqui, tá bom? Outro caso. Assistimos a toda a peça, certo? Então, aqui a gente tem toda, que é um pronome indefinido. Aí você pode estar falando assim, mas, prof, o verbo assistir, no sentido de ver, ele não exige a preposição a? Sim, olha aqui a preposição a. Tá? Mas por que é que ela não está com um artigo grave? Tá? Por que é que ela não está com acento grave? Ou seja, por que é que ela não está com um sinal indicativo de crase? Porque a gente tem aqui o pronome indefinido toda, tá bom? Outro exemplo, né? Entreguei a essa moça o papel. Então, ó, entreguei. Quem entrega, entrega algo a alguém. Então, objeto direto, o papel. Objeto indireto, essa moça. Por que é que não está com acento indicativo de crase, prof? Se o verbo entregar é um verbo transitivo direto e indireto, né? É um verbo VTDI. Então, se você entrega algo a alguém. Eu não vou usar crase porque eu tenho aqui um pronome demonstrativo. Mas veja uma coisa, tá? São todos os pronomes demonstrativos que a gente não vai usar crase? Não. Qual é a exceção? A exceção são os pronomes, tá? Deixa eu botar aqui de vermelhinho. Aquele, aquela, aquilo. Tá? Esses pronomes, a gente usa crase sim, se for o caso, tá bom? Então, se fosse assim, entreguei o papel àquela moça. Aí sim caberia crase, tá? Mas com os outros pronomes demonstrativos, não, tá bom? E com pronome relativo, a gente não vai utilizar, tá? Com todos, não. Por exemplo, antes do que relativo a gente não usa, tá? Mas antes de o qual e antes de as quais e a qual, a gente pode usar, sim, a crase, tá? Mas se for, por exemplo, cujo, não usa, tá bom? Então, ó, a autora, a cuja obra indiquei. Então, a autora, a cuja obra indiquei. Então, quem indica algo, né, a alguém, tá? Então, olha só, aqui a gente não vai ter o indicativo de crase. Por quê? Porque antes de cuja, nesse caso aqui desse pronome relativo cuja, a gente não vai usar crase, bom? Quando mais a gente não usa crase? A gente também não usa crase antes de nome de santas, tá? De Nossa Senhora e também de mulheres célebres, ou seja, mulheres conhecidas. A gente também não vai usar crase, bom? Então, ó, exemplo, né? Ele tem devoção a Nossa Senhora. Então, nesse caso aqui, Nossa Senhora, eu não vou colocar a crase, tá? Outro caso aqui. Ele deve muito a Madre Teresa. Tá? Então, aqui a gente também não vai usar crase. Veja, o verbo dever, né? Quem deve, deve algo a alguém, tá? Ou deve a alguém. Então, aqui a gente tem só o a preposição. Nós não temos
a união do a preposição mais a artigo, porque Madre Teresa, ela vai ser considerada, né, uma mulher célebre, né? E também tem essa associação com questão religiosa, tá? Eu não sei dizer, Madre Teresa foi canonizada? Acho que não, né? Ainda não. Ah, então, aqui nesse caso, ela seria indicada como uma mulher célebre, tá bom? Quando mais eu também não vou usar crase? Diante de palavras casa e terra. Oxe, professora, mas casa e terra são nomes femininos. E aí? Por que é nome feminino eu não vou usar crase, não é? Não é assim, né? A preposição mais a artigo. Mas veja, só não vou usar crase se você tiver a palavra casa e terra e eles não estiverem o quê? Especificados. Ou seja, não tiver um termo em seguida, tá? Que delimite aquela casa ou qualifique que tipo de casa, diferencie aquela casa ou aquela terra das outras, tá? Então, se você tiver no sentido de casa e terra, num aspecto mais generalista, mais genérico, não vai usar crase, não, tá bom? Então, vou botar aqui um exemplo, tá? Fui à casa resolver uns problemas. Então, ó, fui à casa resolver uns problemas. Vai ficar sem crase. Por quê? Eu estou especificando que casa é essa? Não, tá? É uma casa qualquer. Então, se for nesse sentido de casa qualquer, não tem crase. Mas se fosse assim, fui à casa dos meus pais. Aqui, nessa situação, eu tenho uma casa que está sendo especificada, que está sendo diferenciada das demais? Sim, ó, não é uma casa qualquer, é a casa dos meus pais. Então, nessa situação aqui, a gente usa crase, tá? Aí, a crase, nessa situação, ela é obrigatória, mas nesta primeira aqui, ela é proibida, tá? Não é nem facultativa, nem nada, ela é proibida, realmente não pode usar, tá? Então, a gente viu com casa, vamos ver com terra? Ele, deixa eu botar de azul, regressou à terra. Então, ó, ele regressou à terra. Aqui, a gente também não vai colocar crase, tá? Por quê? Porque é uma terra qualquer, é a terra mesmo onde você põe os pés, tá? Não é uma terra específica. Mas veja, se fosse assim, ó. Ele retornou à terra natal. Olha só. Então, aqui, ele retornou à terra natal, eu tenho uma terra específica, tá? Não é uma terra qualquer. Então, nesse caso aqui, crase obrigatória. Nessa outra situação, ele regressou à terra em que a gente não tem nenhum especificador, crase proibida, tá? Além dessas situações aqui, a gente também não pode usar crase quando? Quando você tiver palavras repetidas, tá? Então, entre palavras repetidas, a crase ela é proibida. Então, exemplo. Nós vamos falar face a face. Face a face, duas palavras repetidas, não vai ter crase, tá? Outro exemplo, no dia a dia, eu estou estudando. Então, ó, dia a dia, palavra repetida, também não vou ter crase. Tá? Quando mais eu não vou usar crase? Quando você tiver uma preposição e logo em seguida tiver o a, que você acredita que caiba a crase, não dá, tá? Não pode. Você não pode ter essa junção dessas duas situações, não. Tá bom? Então, ó, exemplo. Ele foi encaminhado após a sessão. Então, aqui, ó. Após é preposição. Então, aqui, nesse a, eu não posso colocar crase, tá? É proibida, certo? E também eu não posso colocar crase antes de um ou de uma. Também é proibido, tá? Então, um exemplo. O rapaz visitou a um
amigo. Então, ó, o rapaz visitou a um amigo. Olha só, não posso usar crase, tá? A um amigo, certo? Porque a gente tem o artigo indefinido um, tá? Também não vou usar quando for uma. O professor explicou o assunto a uma aluna. Também não vou usar a crase, porque a gente tem o uma, tá? Quando é que eu também não vou usar crase? Quando você tiver a expressão às vezes de. Aí você vai dizer, mas prof, você falou que às vezes, aquela expressão feminina, né? Aquela locução adverbial feminina, às vezes, ela vai ter crase. Sim, mas veja que uma coisa é às vezes, sozinho, tá? No sentido de vez em quando, tá? E outra coisa é quando você tem às vezes de, tá? Quando você tiver essa expressão aqui, às vezes de, você não vai usar crase jamais, certo? Então, exemplo, o professor fez às vezes de aluno. Então, veja que a gente tem aqui a expressão às vezes de. Então, nessa situação aqui, não usamos crase, tá? Então, essas são as situações em que a gente não pode usar crase de jeito nenhum. Agora que a gente já está ciente disso, vamos fazer algumas questões? Vem para cá, Josi. Primeira questão da IBAD. A gente tem o seguinte. A partir do trecho, aspirar ao amor do outro só depois de se amar antes, assinale a troca do complemento destacado que resultaria em um uso correto de acento indicativo de crase. Então, ele quer que você troque, tá? E que a gente possa utilizar o quê? A crase sem problema nenhum, tá? Então, na primeira alternativa, a gente tem a qualquer emoção. Eu posso usar crase antes de pronome indefinido? Qualquer é um pronome definido. Posso? Não. Então, a gente já corta, tá? Letra B, a tudo. Tudo também, ó, pronome indefinido. Corta. Letra C, a emoção. Emoção é palavra feminina? É, né? Então, pode ser esse, vamos marcar. Letra D, a emoções. Emoções também é palavra feminina, prof, vamos marcar. Letra D, a dores. E aí, você diz as dores ou os dores? As dores, né, prof? Então, vamos marcar também. Não pode ter mais de uma alternativa como certa, né? Qual dessas daqui é a alternativa correta? Veja só, nosso gabarito aqui é a letra C, tá? Porque a gente tem aqui a emoção. Emoção é uma palavra feminina que está no singular. Como é que está lá no original? Aspirar a o amor do outro, tá? Então, nesse caso aqui, tanto na letra D quanto na letra E, a gente só tem o a preposição, a gente não tem o artigo. Então, nesses dois casos aqui, a gente vai ver que são duas palavras que estão sendo usadas em um sentido generalizador. Tá? Por que a gente vê que é um sentido generalizador? Porque não tem o artigo definido. Para caber a crase, como é que deveria estar aqui? Deveria vir assim, as emoções, as dores. Aí sim a gente teria a crase, tá? Mas como não temos esse artigo definido, tá? Que é marcado, né, pela presença do S, porque são palavras que estão no plural, não cabe crase, então a única alternativa que nós temos como correta é a letra C. Vamos para a próxima. Diz assim, assinale a alternativa em que o emprego indicativo do sinal de crase foi empregado incorretamente. Tá? Então, qual dessas alternativas aqui o uso foi inadequado? Na letra A tem, o pai da criança fez restrição à compra do brinquedo. Letra B,
A moça fez alusão à felicidade que viveu no passado. Letra C. O aluno fez referência a aulas dadas pelo professor. D. Foi à Amazônia e voltou cheio de belas novidades. E E. Recorreu à irmã para tirar a dúvida de português. Qual dessas daqui está correta? Veja, na letra A a gente tem fez restrição. Quem faz restrição a alguma coisa. Então, a palavra restrição já exige a preposição a, tá? E compra. Compra é um substantivo feminino para poder caber um artigo, o artigo a. Olha só, pode até pensar assim, não, prof, compra é verbo. Mas nesse caso aqui, esse compra é um substantivo abstrato. Tá? Por que é um substantivo abstrato? Porque ele está nomeando uma ação, a ação de comprar. Então, aqui a gente tem um substantivo abstrato e a gente não diz o compra, mas a gente diz o quê? A compra, né? Você diz assim, ah, eu fiz a compra de uma série de itens escolares. Então, veja, aqui a gente tem um substantivo feminino, tá? Então, temos sim a junção do a, preposição, mais o a, artigo, aqui, letra A, correto. Letra B. A moça fez alusão à felicidade que viveu no passado. Ó, alusão. Quem faz alusão a alguma coisa. Então, a alusão exige preposição a. Felicidade é uma palavra feminina? Você diz o felicidade ou a felicidade? Ah, prof, eu digo a felicidade. Então, esse a aqui, com crase, né, com acento grave, está correto também. Tá? Letra C. O aluno fez referência a aulas dadas pelo professor. A gente tem aqui o A no singular e aulas está no plural. Acredito que a gente achou o nosso gabarito, né? Por quê? Aqui, aulas está sendo usado no sentido generalizador, tá? Então, por que ele está sendo usado no sentido generalizador? Porque não tem artigo, tá? Logo, o correto seria assim, né? O aluno fez referência a aulas dadas pelo professor, tá? Na letra D, foi à Amazônia. Como é que a gente faz, né? Se você foi, quem vai de, né? Volta, tá? Tem que olhar como é que você voltou, né? Se você vai, você tem que ver como foi a volta. Então, foi à Amazônia. Você volta de Amazônia ou você volta da Amazônia? Ah, prof, eu volto da Amazônia. Então, se ficou da, crase A. Então, esse daqui também está certo. E letra E, recorreu à irmã para tirar dúvidas. Quem recorre, recorre a alguém. Então, temos a preposição mais a artigo. Realmente, tá? A crase está correta. Nosso gabarito, de fato, é a letra C. Próxima questão. Dada a regência do verbo tender, é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a em tendem a ser menos efetivas. Olha, ele está dizendo que é facultativo, ou seja, eu posso colocar ou não, que não vai ter problema nenhum. O que é que a gente tem logo após o a? Nós temos um verbo. Pode colocar crase antes de verbo? Não, tá? Então, aqui não é caso de crase facultativa, não. É caso de ser proibido. Tá? É crase proibida, por isso que essa questão está errada. Próxima questão tem o seguinte. A inserção do sinal indicativo de crase em a quem não comprometeria a correção gramatical do texto. Veja, quem, né, é um tipo de pronome relativo, né? Ou ele também pode ser um pronome definido, vai depender do contexto. Mas, de qualquer forma, a gente não pode usar crase antes de quem, tá? É proibido. Então, não, ele está dizendo que não comprometeria, pelo contrário, comprometeria sim, tá? Então, por isso que essa questão está errada. E para encerrar, a gente tem essa seguinte questão que diz: a retirada do acento indicativo de crase em às vezes não comprometeria a correção gramatical do texto. Vamos ver. Ele diz assim, né? O clima de quem pensa certo é o de quem busca seriamente a segurança na argumentação. É o de quem, discordando do seu oponente, não tem por que contra ele ou contra ela nutrir uma raiva desmedida, bem maior, às vezes, do que a razão mesma da discordância. Veja, aqui a gente tem o às vezes sozinho. A gente não tem aquela expressão às vezes de. Tá? Se fosse às vezes de, aí a retirada da crase, na verdade, seria obrigatória, porque essa expressão ela não pode ter crase, tá? Mas nessa situação aqui, em que às vezes tem sentido de vez em quando, a crase ela é obrigatória, tá? Então, se eu retirar, ela comprometeria sim a correção gramatical do texto. Então, por isso que essa questão está errada também. Abre aqui em mim, Josi.
Encerramos essa parte aqui de casos proibidos de crase.